Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos. Segundo esse LXX aqui, que é a 70, a tradução dos 70, que é a versão grega da Bíblia, no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, e João 6, os anjos recebem esse título de filho de Deus. Os anjos têm esse título, é dado aos anjos. Livro de João 1,6. Certo dia os filhos de Deus foram apresentar-se ao Senhor. São os anjos, porque Jó trabalha, o livro de Jó ele trabalha com essa alegoria. Ele fala que os filhos de Deus estavam ali junto de Deus numa assembleia, né? E certo dia eles chegaram e aí começaram: Senhor, você está vindo aonde? Não, fui dar umas voltas lá na terra e vi o meu servo Jó. Não tem outro homem igual a ele, íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Um desses anjos, chamado Satanás, respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus, né? Aqui é meio simbólico isso aqui. Não é que Satanás estava lá no céu e, né, perguntou. Embora ele tenha sido um anjo de luz, mas o livro de Jó ele trabalha com Satanás aqui, é como se fosse título, uma atribuição, uma função dele, né? Um desses anjos perguntou: mas Senhor, você dá tudo para ele, por isso que ele é fiel. Tira que eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel. E aí que começa as provações de Jó, né? Foi tirando terra, tudo. A Jó tem a aula também lá no canal, né, Marli? Jó representa também cada um de nós. A gente não tem só momentos de alegria, né? Não tem só os mistérios gozosos da nossa vida, nem gloriosos. Tem muitos mistérios que são dolorosos, né? A questão é se a gente é fiel na abundância ou na penúria, né? Quando tudo está bem ou quando a gente passa por algum sofrimento. Então Jó é uma reflexão, mas na verdade a reflexão de Jó é mais profunda ainda. É por que a questão de fundo é por que o justo sofre? Porque a mentalidade do Antigo Testamento era a seguinte: se você for fiel a Deus, fizer o bem, você será recompensado nessa vida, porque eles não tinham ainda, não sabiam ainda que existia uma vida. A vida que eles tinham era só aquela, porque depois eles acreditavam uma coisa chamada Sheol. O que é o Sheol? É um lugar onde todos os mortos vão, os bons e os maus. Tem religião que ainda segue lá a mentalidade do Antigo Testamento. Então, poxa, se eu na outra vida não vou receber um prêmio, uma recompensa, nem um castigo, aqui é aquela coisa: aqui se faz, aqui se paga. A mentalidade lá no início do Antigo Testamento. Então Jó faz essa reflexão: mas espera aí, tudo bem, tá, se eu for fiel a Deus, Deus vai me recompensar, mas na vida nem sempre acontece dessa forma. Na vida a gente percebe, tem muitas pessoas que são fiéis a Deus, são justos, mas só recebe castigo, e a pessoa mal, que pisa nos outros, que faz maldade, se dá bem. Então essa reflexão de fundo de Jó. Tanto é que os amigos dele, depois vários capítulos, entram em diálogo com ele: não, Jó, você pecou, tem alguma coisa aí que você não está querendo falar para a gente. Tem algum pecado aí, porque se você fez o bem, não pode estar acontecendo essa desgraça na sua vida. Mas é uma reflexão que eles já começaram a fazer para pôr em xeque-mate aquela mentalidade que na outra vida existiu o Sheol. Então, o Jó já é um comecinho de uma luzinha no fim do túnel para a vida eterna, né? Para uma outra vida. Coisa que vai aparecer depois no livro dos Macabeus, que ali dos Macabeus já fala da ressurreição. Ó, meus filhos, a mãe, segundo o livro de Macabeus, a mãe fala para os filhos dela: vocês vão ser fiel a Deus. Esse rei injusto aí, não liga para ele não, continua fiel a Deus. E foram arrancando língua dos filhos, e dos 7 filhos, e um na frente dos outros, fazendo as maiores atrocidades.
arrancando parte dos membros, e os filhos, nós vamos ser fiel. E a mãe deles motivando essa fidelidade, porque ela falava assim, olha, na outra vida, esse rei injusto aí, ele vai para o castigo eterno, e nós vamos ressuscitar para a vida. Ela fala já da ressurreição mesmo sendo o Antigo Testamento. E aí a gente tem outros livros, por exemplo, da sabedoria eclesiástica, que já são mais chegando perto de Jesus, que já fala de uma outra vida, onde a gente vai receber a retribuição pelas coisas boas e más que nós fizemos nessa vida, né? Então, se a gente fizer o bem, mesmo se a gente não for ficar rico nessa vida, na outra vida a gente vai receber muitas bênçãos de Deus, a gente vai ser recompensado. Muitas vezes não vai ser nessa vida, às vezes vai ser muito sofrimento. E a nossa vida é tão pequenininha em relação à vida eterna, né? Tem coach que fica pensando, até falei outro dia no curso, né? Os coaches, o que você quer ser daqui a 10 anos? O que você vai fazer daqui a 20 anos? Pensa no seu futuro e tal. E aí a gente tem que ser coach cristão. O que você vai fazer daqui a 200 anos? Quem você quer ser daqui a 1000 anos? Porque, gente, 10, 20 anos não é nada em relação à eternidade que nos espera. Aí a gente está pensando muito aqui. E esquece que a vida verdadeira é a outra. O que você quer ser e fazer daqui a 200 anos, a 500 anos, a 1000 anos? Tem uma eternidade. Então essa vida é muito pequena para a gente. A gente tem que pensar, o cristão pensa lá na frente, pensa na outra vida. E não pensa daqui a 5, 10 anos, mas o investimento que o cristão faz é para uma vida que não tem fim. Esse que vale a pena fazer. A gente está construindo casa aqui, mas daqui a alguns anos essa casa vai ficar. A gente não vai levar nada. E a outra casa, a outra morada que Jesus falou que está preparando para nós, né? É essa que vale a pena a gente investir. Porque esse investimento, para sempre. O Satã, porque na Bíblia hebraica ele vem com artigo. Não é nome próprio, Satanás. Ele é o Satã, ou seja, Satã significa acusador. Ou, ou adversário. Então tem um anjo que está ali acusando. Esse título, então, Filho de Deus, é um título dado aos anjos, é um título dado ao povo eleito, e aos filhos de Israel e também aos seus reis. Então recebia o nome de Filho de Deus, presta atenção, os anjos, filho de Israel, os reis e o povo eleito. Nesses casos, é uma filiação adotiva, estabelecida entre Deus e a sua criatura, criando uma relação de intimidade especial, né? Então, é uma relação mais especial entre Deus e sua criatura, por isso que é chamado Filho de Deus, mas por adoção. Presta atenção nesse detalhe. Então, Filho de Deus, o rei é chamado Filho de Deus? Sim. Os filhos de Israel, né, o povo eleito? Sim. Os anjos? Sim. Mas essa filiação é uma filiação adotiva. Há uma relação de intimidade especial, sim, porém, diferente da de Jesus. Vamos ver com calma isso aí, muita calma nessa hora. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, a gente vê lá em Crônicas, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele seja mais que um simples ser humano. Os que assim designaram Jesus enquanto Messias de Israel, talvez não tenham querido dizer mais do que isso. Então a gente vê algumas passagens, Jesus sendo chamado de quê? De Filho de Deus. Aí o que o catecismo fala? Que talvez nesses textos, eles tenham querido dizer apenas que ele tem uma relação especial com Deus. Talvez esses textos não tenham querido dizer que ele seja mais do que um simples ser humano. Porque quando fala Filho de Deus, de imediato não quer dizer que ele é Deus. É isso que o texto está falando. Chamar Filho de Deus, em um primeiro momento, não quer dizer já que ele é Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, alguns
textos apresentam até o povo eleito como filho de Deus. Então, em algumas passagens, não é o filho, não é Jesus ser chamado filho de Deus que vai logo de cara trazer a messianidade e falar que ele é Deus. É isso que o texto está falando, tá, gente? Por exemplo, algumas passagens lá, Mateus 27, Lucas 23, trazem essa designação, Jesus, filho de Deus. Mas muito cuidado, porque filho de Deus também é um povo eleito. Então, talvez, nesses casos aqui, eles não tenham querido dizer que ele seja algo além de um simples ser humano. Apenas dizer que ele é um ser humano. Apenas dizer que ele é um ser humano. Agora a gente vai dar outro passo. Mas não é o caso de Pedro. Nesse caso aqui, a gente não pode dizer que Pedro fala filho de Deus só para um ser humano. Aqui a gente já está no outro nível. Tá? Aqui a gente está na confissão de Pedro, quando Pedro diz: Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por quê que a gente sabe que nesse caso aqui não é só a designação de um simples ser humano? Porque o próprio Jesus fala, pela palavra que Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, nesse caso aqui de Pedro, o que a gente tem? A gente tem uma revelação. Esse título Filho de Deus não é só para um ser humano, como era em algumas passagens do Antigo Testamento e outras situações, não. Esse Filho de Deus significa que realmente ele é Filho de Deus, a natureza dele é divina, ele é Deus. Aqui Pedro quer dizer que ele é o próprio Deus, nessa passagem aqui. Vocês estão entendendo a diferença? Eu posso falar para o Genival, seu Genival, você é filho de Deus. Mas quando eu falo para Jesus isso, e nessa confissão de Pedro, Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus sente que aqui tem uma diferença, tanto é que ele fala: olha, o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Isso aí não é qualquer um que consegue falar isso aí, não. Para falar isso aí tem que ter uma revelação especial do meu Pai que está nos céus. E Paulo, sobre a conversão dele no caminho de Damasco, ele disse o seguinte: quando aprouve a Deus que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar, olha o verbo que a gente está falando desde manhã, né? Revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como evangelho aos gentios. Evangelho a gente sabe que é boa nova, boa notícia. E logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era quem, gente? O Filho de Deus. Porque ele recebeu uma revelação. Algo especial aconteceu naquela estrada de Damasco. Ele recebeu uma revelação do Filho de Deus. Tanto é que Paulo fala: eu recebi uma revelação do Filho, que Deus quis revelar o seu Filho em mim para que eu anuncie. E Paulo começou a anunciar o quê? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Esse é o núcleo da fé apostólica, como vai dizer João 20, primeiramente professada por Pedro como fundamento da igreja. A gente sabe que as colunas da igreja, Pedro e Paulo, professam Jesus como Filho de Deus, mas não no nível humano só, né? A gente está aqui em outro nível, nível divino, como Deus de fato. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. E aí, diante do Sinédrio, quando os acusadores perguntaram a Jesus: então tu és o Filho de Deus? O que Jesus responde? Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Vocês estão dizendo isso. Quer dizer, aqui é uma afirmação forte, porque Jesus vai morrer por causa disso. Por ele se declarar Filho de Deus. Não no nível humano, como reis, como povo eleito, não. Mas como, de fato, da mesma natureza de Deus Pai. Ou seja, o Filho é Deus, porque o Pai é Deus.
E Jesus vai assumir isso lá no Sinédrio. É muito forte esse título, Jesus como Filho de Deus. Ele já tinha falado que ele é o Filho, que conhece o Pai. Ele falou, o Filho conhece o Pai, é diferente do servo que Deus enviar a seu povo. O Filho é superior até aos próprios anjos, né? E no judaísmo tem uma parte, a gente falou até na aula, né, de Colossenses, sobre a questão dos anjos, que alguns judeus fazem um culto muito grande aos anjos. Porque alguns judeus achavam que os anjos é que regiam os astros, e os astros que tinham influência na vida das pessoas. Então eles falavam que os astros tinham influência nas pessoas e que os anjos eram regentes, e tinha um culto assim exagerado aos anjos. Tanto é que Paulo, cuidado com esse culto aí aos anjos, porque vocês estão tirando de cena e vocês estão, né, colocando o culto a Jesus, que é o único mediador, de lado. E aí Paulo vai falar para eles. Então, Paulo, aqui no Evangelho de Mateus fala, Jesus superior aos próprios anjos. Ele não é um servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas ele é filho. O filho sabe o que faz o pai. O servo não, o pai não tem que dar satisfação para o servo. O pai dava satisfação e conversava com o filho sabe o que faz o pai, mas o servo não. Né? Diferente dos servos que Deus tinha enviado ao seu povo. Ele distinguia a sua filiação da dos seus discípulos. Vocês repararam que nunca Jesus diz Pai Nosso, só no momento que Jesus fala Pai Nosso, que é quando Jesus vai ensinar eles a rezar? Eles perguntam, Senhor, ensina-nos a rezar, né? Ensina-nos a orar. Aí Jesus fala Pai Nosso, só nesse momento. Mateus 5,48, né? Quando Jesus fala, vós quando rezardes é assim, Pai Nosso. Mas Jesus fala, vocês quando rezardes, Pai Nosso. Mas Jesus nunca disse Pai Nosso. Por quê? Porque a filiação dele é distinta, é diferente da nossa filiação. Tanto é que quando ele fala lá, quando ele aparece ressuscitado, o meu Pai e vosso Pai. O Pai é o Pai de Jesus por natureza. Agora, o Pai é nosso Pai por adoção. Nós somos filhos no Filho. Por isso que Jesus faz essa distinção o tempo todo. O meu Pai que está nos céus. Toda hora Jesus fala, meu Pai, meu Pai. E no final fala, meu Pai e vosso Pai. Mas ele faz essa distinção. Uma coisa é ser meu Pai, outra coisa é ser Pai de vocês. Tanto é que Jesus sempre fala, meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Por quê? Jesus está reforçando essa filiação. Que ele é filho diferente, a gente é filho do Pai. Mas é diferente. Jesus é filho do Pai de modo diferente do modo que a gente é filho. Da maneira que a gente é filho. Os evangelhos, vocês entenderam isso, gente? Vocês já tinham percebido isso nos evangelhos, essa distinção? Jesus sempre, o único momento que Jesus fala Pai Nosso quando ele vai ensinar a gente a rezar. Aí ele fala, vocês digam Pai Nosso, porque para todos nós aqui, o Pai é nosso mesmo, que é o Pai igual para todos. Mas em relação a Jesus, é um Pai bem diferente. Os evangelhos falam em dois momentos solenes, que é o batismo e na transfiguração de Cristo. Ele apresenta a voz de quem? A voz do Pai, que o designa como seu filho muito amado, né? Eis o meu filho muito amado. E essa voz do Pai a gente vai ouvir no batismo e na transfiguração. Nesses dois momentos a gente ouve a voz do Pai falando, eis o meu filho amado. Jesus, ele se designa a si próprio como o Filho único de Deus, João 3,16. Afirmando a sua pré-existência eterna, como vai dizer João 10 também. O que é pré-existência? Que ele antes da criação do mundo, antes de tudo, ele já existia, ele existe eternamente. Ele não passou a existir em determinado momento, ele existe sempre. Ele pré-existe. E Jesus exige a fé no nome do Filho único de Deus.
essa profissão de fé cristã aparece na exclamação do centurião diante de Jesus ser crucificado. O que o centurião diz? Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por quê? É porque é na Páscoa, gente, no mistério pascal, que o crente pode dar significado ao título Filho de Deus. É nesse momento que esse nome, que esse título ele recebe o verdadeiro sentido. Quem é o Filho de Deus? A gente olha para Cristo crucificado e como o centurião consegue exclamar, verdadeiramente esse homem é Filho de Deus. Porque é no mistério pascal que essa realidade se revela. Ele é o Filho. Ele não é um servo. Ele não é um anjo. Ele é o Filho. Não é um filho. Ele é o Filho. E é depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder da sua humanidade glorificada. A divindade se manifesta na humanidade. E aqui a humanidade foi glorificada. Como a gente vê Paulo aos Romanos, segundo o Espírito santificante, pela sua ressurreição de entre os mortos, ele foi estabelecido como Filho de Deus em poder. E os apóstolos vão confessar, nós vimos sua glória, glória que lhe vem do Pai como a Filho único, cheio de graça e cheio de verdade. Então, é no mistério pascal. A Páscoa não acaba na cruz. Paixão, morte e ressurreição. Então, é nesse mistério que esse título recebe a sua importância, o seu verdadeiro sentido. Ele é Filho de Deus pela morte e ele é Filho de Deus porque ressuscitou. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.